Olá, tudo bem? É uma satisfação estar aqui para mais uma aula do seu curso de Psicologia Analítica. Eu sou o professor Dr. Manuel Reis. Estaremos aqui até uns minutinhos falando sobre interpretação dos sonhos. Professor, por que interpretação dos sonhos dentro do curso da Psicologia Analítica? Eu vou mostrar para vocês que é muito importante analisarmos analiticamente essa questão da interpretação dos sonhos. Nós vamos ver pausadamente e detalhadamente o que significa essas questões aqui da interpretação dos sonhos. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, etc, etc. Vamos lá. Professor, é muito interessante estudar essa questão, exatamente. O que são sonhos para a psicanálise? Primeiro, nós vamos mostrar o que são sonhos para a psicanálise, para Sigmund Freud. Para a psicanálise, os sonhos são uma forma de expressão de desejos e medos reprimidos, que representam aspectos inconscientes da psique. São mensagens simbólicas que carregam significados pessoais e coletivos. Então, os senhores estão vendo que sonhos para a psicanálise são mensagens simbólicas que realmente carregam significados pessoais e coletivos. Às vezes, na infância, você teve uma vida assim diferente, tal, digamos, algo que aconteceu na infância. Hoje, a, as questões de uma manifestação simbólica vão se apresentar através do ato falho, através dos sonhos, etc, etc. Então, os sonhos para a psicanálise são mensagens simbólicas que carregam significados pessoais e coletivos. Como a psicanálise, professor, interpreta os sonhos? Como é que a psicanálise ela ela tem a questão da interpretação dos sonhos? Como a psicanálise interpreta os sonhos? Como a psicanálise interpreta os sonhos? O analista analisa os sonhos do paciente para interpretar o que foi reprimido e alojado no inconsciente. O analista incentiva o paciente a notar os sonhos para que os conteúdos possam ser recuperados e reatualizados nas sessões de análise. O analista não se precipita com a interpretação e permite que o paciente faça as suas próprias associações. Então, nós vemos aqui como a psicanálise, nessa questão da interpretação dos sonhos, ela interpreta. Então, como é que ela interpreta, professor? Então, nós falamos com a base interpretativa, o analista analisa os sonhos do paciente para interpretar o que foi reprimido e alojado no inconsciente, correto? Então, é algo muito interessante porque nós passamos a entender o que são sonhos e o que são interpretação dos sonhos na psicanálise. Visão da psicologia sobre sonhos. O que a psicologia visa, o que ela enxerga em relação aos sonhos? Será que é como a psicanálise ou será que é diferente? Vamos ver. O que a psicologia explica sobre os sonhos? Para esses estudiosos e profissionais, os sonhos são uma maneira de acessarmos aspectos inconscientes da psique, ou da psique, né? Ou seja, questões às quais não temos acesso direto enquanto estamos acordados. Então, os sonhos são as únicas maneiras, os únicos ou os únicos meios de, de acessarmos, ou seja,
o inconsciente da psique, ou seja, questões às quais não temos acesso direto enquanto estamos acordados. Segundo a psicanálise, os sonhos são capazes de quê, professor? De expressar, por exemplo, nossos medos e desejos mais profundos e ocultos. Então, os sonhos é uma maneira de expressar nossos medos, desejos mais profundos e ocultos. A interpretação da psicologia analítica, ela tem um desdobramento muito interessante. Na psicologia analítica, a interpretação dos sonhos é um processo que envolve a exploração de símbolos e arquétipos para compreender a psique. Os sonhos são vistos como uma forma de comunicação do inconsciente com a consciência. Então, a psicologia analítica ou a psicologia junguiana tem essa questão de analisar, certo? Os sonhos e entendem que os sonhos envolvem a exploração de símbolos e arquétipos, onde às vezes as pessoas nem imaginam que os sonhos são fundamentais para expressar questões mais profundas, mais ocultas da vida. Então, os sonhos são vistos como uma forma de comunicação também, o inconsciente com a consciência. Então, é muito interessante nós entendermos essas considerações. Professor, agora nós vamos observar como funciona a psicologia analítica. Como é que a psicologia analítica funciona? Como é que ela funciona? O analista incentiva o paciente a anotar os sonhos. O paciente faz as suas próprias associações. O analista sugere possíveis interpretações. É um pouco diferente, digamos, muito diferente da maneira que a psicanálise interpreta. O analista sugere possíveis interpretações. O que se pode aprender com a interpretação dos sonhos? Desejos, conflitos, experiências inconscientes, aspectos ocultos da psique e signos terapêuticos. Então, vocês veem como é interessante entender o funcionamento da psicologia analítica em relação aos sonhos. Agora, vou trazer para vocês algumas considerações importantes em relação. Então, professor, a interpretação dos sonhos deve ser individualizada e contextualizada. Os sonhos podem ser confusos e intensos e demorar a fazer sentido. Não se deve ter uma opinião doutrinária preconcebida sobre o que diz um sonho. Então, o sonho ou sonhos em relação à psicanálise ou à psicologia analítica é bem diferente do que um sonho pela superstição, pela religião. Então, não se deve ter uma opinião doutrinária preconcebida sobre o que diz o sonho. Um sonho nunca pode ser interpretado de forma conclusiva. A interpretação dos sonhos é uma ferramenta essencial na psicanálise e desempenha um papel significativo no processo terapêutico. Então, algumas considerações muito importantes que nós passamos aqui para vocês. Então, são muitas considerações importantes ou são considerações muito importantes para você entender. São muitas importantes. Agora, a psicologia de Jung. Na psicologia analítica de Carl Jung, os sonhos são mensagens do inconsciente que podem ajudar a compreender a psique, enfrentar conflitos e promover a mudança. Então, sempre eu falo, nós que somos terapeutas, precisamos olhar para todos os sonhos, precisamos atentar, precisamos
parar um pouco para interpretar todos os sonhos, se nós tivermos a oportunidade para interpretá-los. Por quê? Aqueles sonhos, ainda que sejam insignificantes para vocês, para nós precisamos analisá-los. Todos os sonhos, ainda que sejam bobos, nós temos que interpretá-los, temos que analisá-los, fazermos uma verificação dessa questão do inconsciente, porque a forma do inconsciente se manifestar é através também, não só dos atos falhos, mas através dos sonhos, tá certo? Aí nós vemos sonhos para Jung. O que são os sonhos para Jung? Expressões do inconsciente que se dão a partir de uma lógica própria. Mediadores da psique que trazem conteúdos simbólicos para a consciência. Uma fonte de sabedoria e autoconhecimento também. Uma porta estreita que abre-se sobre a noite original e cósmica, segundo Jung. Então, eis aqui as considerações. Professor, como interpretar na visão analítica? Como interpretar os sonhos? Explorar símbolos e arquétipos, analisar os conteúdos oníricos, que podem ser compostos por cenários, situações, imagens, sentimentos, memórias e até mesmo emoções. Ajudar o paciente a sair do estado de estagnação, proporcionar ensinos terapêuticos, correto? Aí nós temos alguns objetivos. O objetivo da interpretação dos sonhos. Quais são os objetivos, professor? Restaurar o equilíbrio interno, corrigir desequilíbrios da consciência, promover a mudança pessoal e coletiva, avançar em direção à integração de todas as partes da psique. E Jung é considerado um dos maiores entendidos em sonhos em todos os tempos. Então, vocês estão vendo que as pessoas talvez pensam, para que interpretar sonho? Mas tem seus objetivos. Então, todos os psicanalistas clínicos, eles sabem que a interpretação dos sonhos podem desencadear grandes resultados. Nós precisamos analisar de uma forma fundamental, certo? E lá na frente nós vamos estar explorando mais um pouquinho sobre a interpretação dos sonhos, mas vocês viram aqui a visão da psicologia analítica, da psicanálise e de Jung em relação à interpretação dos sonhos, tá certo? Mas nós ficamos por aqui nessa aula de hoje, certo? E voltaremos nas outras próximas aulas, onde nós estaremos dando a continuidade do seu curso de psicologia analítica. Um forte abraço, até mais.